No vídeo de hoje. Quando eu imaginava adoção, eu ficava imaginando algo assim, tipo, tirar alguém que precisa de um abrigo e trazer para minha casa. Eu achei que eu estava comprando uma mercadoria, porque a gente estava disposto a encarar o que viesse. O Michael é autista e ele tem retardo mental moderado. Adotar tem que ser o casal conjunto. Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Pamela, a mamãe comédia. Ela adotou um menino muito especial e hoje ela vai dividir um pouquinho da história dela com a gente. Pam, fala um pouquinho das suas redes sociais e da sua história. Bom, a minha história materna começou há 10 anos atrás, mas a minha vida nas redes sociais como mãe começou na minha segunda gestação, que eu tenho 2 filhos biológicos e o Maicon, que é o meu filho, o meu outro filho, que eu falo que ele é biológico também, porque o amor que eu tenho pelo Maicon é assim, fora do comum que eu acharia que teria de um filho, mesmo tendo os meus biológicos. E as minhas redes sociais começaram através da Helena, que eu quis compartilhar a gestação, porque na época do João não tinha essa troca, né, pela internet. Então, com a Helena eu quis fazer com que eu tivesse lembranças que do João eu não tive. Então, a Mamãe Comédia, ela começou há 3 anos atrás, contando histórias da Helena e contando histórias que uma mãe vive, que às vezes a gente acha que é muito pra cabeça, mas acaba sendo engraçado, porque a gente fica estressado, mas a gente ama. Pamela, quando surgiu a ideia de ser pais através da adoção? Bom, essa pergunta chega a ser muito engraçada. Todo mundo que me pergunta isso, eu começo a passar um filme na minha cabeça. Porque até o ano passado, o meu marido entrou para uma cirurgia, ele fez uma vasectomia e nós ainda não tínhamos conhecido o Michael. Então, para nós, a nossa família tinha se encerrado ali. E no final do ano eu fiz uma brincadeira. Eu peguei o exame de gestação da Helena. O Jean essa foto é muito engraçada. O Jean tá deitado no chão, a Helena tá nas costas dele e o João também. E ele segurando esse exame de gravidez. Mas na verdade a gente estava fazendo uma brincadeira porque ia chegar um outro integrante da família, mas no caso seria um pet. E a gente não tinha conhecido o Michael até essa data. E todo mundo falou, nossa, mas ela tá grávida de novo. E a partir do dia seguinte, eu conheci o Michael. Então eu falo que a minha gestação começou naquele dia que eu anunciei, porque o Michael ele veio prematuro para nossas vidas. Mas nós não pensamos em adotar. A gente fez essa brincadeira e isso foi no final do ano passado. A gente não imaginava ter outra criança na nossa vida em nenhum momento. Então, tipo, quando alguém pergunta isso é até engraçado. A gente não pensou em adoção nunca. Nunca passou pela nossa cabeça. Então conta um pouquinho como é que surgiu, como é que vocês conheceram o Maicon, como tudo aconteceu pra gente poder entender um pouquinho. Quando o ano passado, mais ou menos nesse meados de junho, julho, eu e mais 2 amigas, a Manuela Dias e a Natália Schmidt, nós criamos o Mulheres que Inspiram. E o Mulheres que Inspiram tem a intenção de fazer com que outras mulheres se conectem para criar um vínculo de amizade, para a gente trocar experiências, para a gente entender que a vida de todas é difícil e que juntas a gente pode conseguir fazer com que seja um pouco mais leve, vamos dizer assim. E a gente, junto nesse projeto, a gente queria fazer algo que ajudasse ou fizesse algo social. E nós fomos até a prefeitura da nossa cidade
e a prefeitura nos designou uma entidade que é aonde o Michael morava. E aí, no Dia das Crianças, a gente foi lá a primeira vez. Eu vi o Michael, mas eu não fiquei muito perto dele. O Jean também viu o Michael, mas a gente não ficou tanto perto dele. Nesse dia que a gente foi a primeira vez, o Michael ficou muito próximo do marido da Manuela e não do meu marido. Olha que engraçado. E o meu filho também foi, só que o João ficou muito com o Michael. Só que eu não dei essa visão para onde o João estava. Eu estava ali curtindo todas as crianças, mas não estava prestando atenção. Tipo, o João grudou naquele menino. Não prestei atenção nisso. E aí passou. Dia 31 isso foi dia 12 de outubro. Dia 31 de outubro, eu te conheci, Natália, lá no evento do Mulheres que Inspiram. E aí, a sua história fez com que eu tivesse uma visão totalmente diferente da adoção. Que a gente, quando eu imaginava adoção, eu ficava imaginando algo assim, tipo... tirar alguém que precisa de um abrigo e trazer para minha casa. Eu não tinha a visão que você me mostrou de, tipo, as dificuldades que seriam uma criança que não tem uma pessoa para estar lá o tempo inteiro ajudando ele em escola. É uma criança que tem todas as emoções afloradas, que você ia ter que ter toda uma atenção em cima de inúmeras situações que você expôs pra gente naquele encontro. Então, minha visão naquele dia mudou muito. E alguns trechinhos do que você falou, eu gravei no meu celular e mostrei pro meu marido chegando em casa. E aí, quando foi a nossa segunda visita, que foi no Natal, logo após essa brincadeira aí do teste de gravidez, nós olhamos para aquelas crianças de uma outra maneira, de uma maneira diferente da primeira. E quando a gente olhou para eles, a gente visualizou o Michael como não que nenhum deles precisasse mais, mas a gente visualizou o Michael numa situação que precisaria muito de uma casa. Foi isso. Ai, fico muito feliz em saber que eu fiz parte da história de vocês, porque realmente esse é o meu objetivo, né? De mudar a visão que as pessoas têm da adoção, quebrar mitos, tabus e saber que uma criança hoje tem pai, tem mãe, tem irmãos por conta disso, faz tudo valer a pena. Então, muitíssimo obrigada de verdade. Eu que agradeço demais. E aí vocês decidiram quebrar 3 tabus em uma única vez, que é a adoção tardia, a adoção especial e a adoção em si. Conta pra gente, assim, como que as pessoas reagiram, se vocês sofreram preconceitos. Bom, de início, né, quando nós olhamos para essa situação do Michael, a gente não tinha intenção de adotá-lo, a gente tinha a intenção de apadrinhá-lo, porque bem na mesma época, o meu marido, né, na época, ele estava com uma situação na empresa onde ele podia continuar lá e subir de cargo ou ser dispensado. E aí a gente pensou, como que vamos trazer uma criança para casa com uma dispensa de trabalho, né? Com o trabalho, beleza, até porque é uma criança especial, vai precisar de convênio médico, de recursos, e aí com o trabalho tá tudo tranquilo. Mas e se a gente vier a perder o trabalho, como é que vai fazer? Então, na minha cidade não tinha um apadrinhamento afetivo e o juiz determinou o apadrinhamento afetivo bem no mês de janeiro. Só que no Natal, o Michael veio passar o Natal com a gente. Ele veio para nossa casa, junto com outra criança também. Vieram para minha casa os 2 meninos mais velhos do abrigo. Um menino de 17 e o Michael, que na época tinha 16. Eles passaram o Natal na minha casa, que é um Natal solidário. Eles estipulam algumas famílias para algumas crianças passarem o Natal e eles vieram. No Ano Novo, vieram 4. Vieram os 2 mais velhos e mais 2 irmãos. E mais o meu filho, mais o João e a Helena. Então eu fiquei com 6 crianças no Ano Novo aqui em casa. Quando eu levei eles de volta pro abrigo,
eu e o Jean abrimos o nosso cadastro de adoção. Naquele mesmo dia 2 de janeiro, eu abri o meu cadastro e eu falei assim, Deus, está nas suas mãos. E fazer aquele cadastro para mim foi uma tristeza. Eu chorei fazendo ele porque eu achei que eu estava comprando uma mercadoria. E como eu sou mãe biológica também, eu senti uma dor porque quando Deus me mandou os meus 2 filhos, eu não fui lá e especifiquei para ele que eu queria os meus filhos de olhos azuis, que eu queria os meus filhos brancos ou não, que eu queria que os meus filhos tivessem alguma deficiência ou não. E Deus me mandou o João autista e a Helena não. E aí eu falei, como que a pessoa consegue escolher, né, como se fosse um cardápio de comida, não, sabe? Foi muito, muito triste para mim mesmo. E aí a gente terminou aquele cadastro, dia 2 de janeiro, dia 6, nos chamaram para ir conversar lá no abrigo e nos proporam, fizeram a proposta de ser padrinhos afetivos do Michael. E na mesma hora a gente falou que aceitava e tudo bem. E aí elas falaram assim, aí vai depender de vocês, se vocês querem levar ele para casa de vocês de 15 em 15 dias, uma vez no mês, ou de todo o final de semana. E a gente falou, não, a gente vai querer levar ele todo final de semana. E aí o Michael começou a vir para nossa casa todos os finais de semana e as pessoas foram recebendo o Michael super bem. E é carinho, a minha sogra, o Michael já chama de vó desde o Natal. Minha mãe e meu pai se dão super bem com ele também. Todo mundo se dá muito bem com o Michael. Os padrinhos do João, os padrinhos da Helena são praticamente os padrinhos do Michael, porque eles tratam o Michael assim, como tratam os outros. Então isso brilha meu olho, né? De saber que as pessoas gostam do meu filho, independente da maneira de como ele chegou na minha casa. Mas o preconceito existe sim. Eu sofro ainda, sofri nas costas, porque a gente acaba sabendo de tudo, né? A gente está nas redes sociais e tudo chega pra gente. Escutar gente falando assim, nossa, mas eles são doidos. Nossa, mas eles já tinham um casal, pra que eles foram pegar um menino mais velho e com deficiência? Eles são doidos? E tipo, o Michael, quando nós éramos padrinhos afetivos do Michael, o Jean ainda estava no trabalho. Quando veio a guarda do Michael, o Jean foi dispensado da empresa. E aí eu falei, como vai ser? E eu vou te responder, Natália, até aqui Deus me sustentou. Amém. Porque não faltou nada para essas crianças em plena pandemia, não faltou nada para eles. O Michael chegou aqui sem saber o que é o número 1 ao 50. O meu filho hoje sabe falar para você o que é 1 a 80. E ele está comigo desde maio. Então, brilha meu olho falar do Michael e todo mundo fala, nossa, mas brilha seu olho falar do João e da Helena. O João e a Helena, eu estive com eles o tempo inteiro. E o Michael, cada coisinha que ele mostra de aprendizado, de diferença, é de brilhar o olho, porque ele está aproveitando cada minuto que ele está tendo com a gente, sabe? Então, quando alguém vem falando, nossa, mas vocês são doidos, vocês não sei o quê, eu falo, a gente é doido de amor. E aí o nosso amor não estava mais aguentando no peito, aí a gente trouxe o Michael. Entendi, a história é linda, maravilhosa. Eu vou chorar. Tô quase segurando o choro. Então você nem teve um tempo na fila aí. Quanto tempo demorou do momento que vocês abriram o cadastro até vocês conseguirem trazer o Michael para casa? Bom, exatos, eu trouxe o Michael para minha casa definitivo em 4 meses, mas por conta do Covid. Para ele não ficar lá no abrigo, em meio à pandemia, o juiz nos determinou uma guarda provisória de 30 dias, que valeria do dia 2 de abril a 2 de maio. E aí, dia 10 de maio, foi dia das mães,
foi a hora que eu descancarei, que eu queria muito ter o Maicon comigo, eu queria demais tê-lo na nossa casa definitivamente. E quando foi dia 13 de maio, 3 dias após o Dia das Mães, o juiz deu a guarda pra gente. Então, a minha espera pelo Maicon foi de 5 meses. Contando com o que eu conheço ele, deu 9 meses. Então, foi uma gestação. O Maicon, qual é a deficiência dele? O Maicon é autista e ele tem retardo mental moderado. Ele tem uma dificuldade muito grande em o aprendizado no normal da idade dele. O que eu consigo explicar do mais claro quando alguém pergunta do Maicon, eu falo, o Maicon tem 17 anos no documento dele, mas mentalmente o Maicon tem 8, faixa de 7 a 8 anos. Perfeito. Quais foram os maiores desafios, assim, até agora? Eu acho que ensinar o Maicon aos números, fazer contas, tentar tirar dele a leitura. Eu acho que ser professora está sendo dificilíssimo para mim no meio da pandemia. Mas ser professora do pré para o menino que já é maior, porque ele entende muitas coisas, mas eu não posso, eu tenho que saber até onde eu posso ir no limite com ele, porque ele tem a sua deficiência. Então, a minha dificuldade é essa, tipo, agora eu pensaria o quê? Precisaria ter feito uma faculdade ali de uma psicopedagogia, porque daí eu tava bem, né? Mas enquanto eu ainda não consigo ter todos esses profissionais por conta do Covid, eu estou tentando dar o meu máximo ali todos os dias na matemática. A gente conta feijãozinho e ensina ele a fazer continha. Demoramos quase 2 horas para fazer o 20 mais 20, mas sai. Eu sei como é. Em algum momento você teve medo de, tipo... Porque por mais que a gente apadrinha, é muito diferente você falar, agora é meu filho. Eu quero ele como meu filho. É uma responsabilidade muito maior. E em algum momento deu medo de tomar essa decisão e falar, não, a gente vai adotar e ele é nosso filho? Eu acho que nós tivemos medo na hora do financeiro. Isso foi o único medo. Fora isso, a gente não teve medo nenhum. Porque a gente estava disposto a encarar o que viesse. Julgamento, o que fosse. E eles vieram de fato, mas o nosso medo era o financeiro, por conta deles precisarem de muitos especialistas. Mas é o que eu te falei, até aqui Deus tem sustentado. Como que foi o processo de aproximação? Primeiro ele foi vindo de 15 em 15 dias, aí depois ele foi vindo todos os finais de semana, aí entre esse período logo já foi o aniversário dele, que era no meio da semana, tinha aula na escola e tudo mais, a gente pediu autorização para o juiz para trazer ele e fazer uma festinha de aniversário, e o juiz deixou. Aí nessa festa ele conheceu metade da família, porque a gente ainda não estava na pandemia, era fevereiro, então ele aproveitou e conheceu todo mundo. O Maicon gosta de cantar, então a gente fez um karaokê e foi isso, tipo, ele e a Helena se dão super bem, assim, se dão super bem como se eles fossem irmãos mesmo. E se você chegar para Helena e falar assim, Helena, como chamam seus irmãos? Ou, Helena, você tem irmão? Ela, eu tenho 2, eu tenho o João e tenho o Maicon. Sabe? Então, tipo, ela trouxe o Maicon primeiro, ela fez ele entender que ela era irmã dele. E ali, a partir dali, todo mundo, tipo, se ela com 3 anos já tá entendendo que ela é irmã dele, como é que o povo tudo não vai entender, né? Então, tipo, a aproximação foi essa. Mas o João e o Maicon se dão super bem também. Eu acho que por conta dos dois terem o mesmo aspecto autista, eles se entendem. Eles se encaixam, os dois. Eles entendem uma conversa do outro, mesmo
O que o João tem é o oposto do Michael. O Michael, ele tem 17 com mentalidade de 7 a 8 anos e o João tem 10 com mentalidade de 15 a 16 anos. Entendi. Você já consegue ver nesse tempo uma evolução na personalidade, no aprendizado? Já. Além de ser visual, porque eles mudam totalmente quando eles têm amor, né? Eu olho as fotos do Michael e é impressionante. Eu falo, gente, ele tá aqui comigo há 4 meses, mas as diferenças são visíveis em foto, em tudo. O Michael é uma criança que sorri, ele conversa com todo mundo, ele é o expert dos jogos de aplicativo no celular. Você fala, que seed é esse que o povo deu pro menino, que ele é tão inteligente? Porque não é possível, porque ele faz coisas assim fora do sério. O Gia brinca, ele fala que o convívio do João e do Michael os dois estão tão juntos, que tem hora que você olha pro João e acha que o Michael é o João, de tão parecido que os dois estão. Então, tipo, a evolução dele, pessoal, ele conversa, as pessoas chegam, ele cumprimenta. E ele não era assim, ele era bem fechado, ele ficava... Quando ele veio no Natal, a gente brinca que o Michael, ele queria ficar isolado, então ele ia pra garagem, a gente tirava ele de lá e falava, não, venha pra cá, vamos divertir aqui. Deixa uma palavra de apoio e de incentivo para as famílias que estão pensando se abre para uma adoção tardia, uma adoção especial, que ainda tem os medos e os receios, né? Bom, o que eu diria é que hoje mesmo eu encontrei com um casal onde a moça se vangloriou em falar que eu tinha feito uma adoção tardia e especial. E aí ela falou, eu morro de vontade de adotar e tal. E o marido dela, ela falou, mas ele não quer. E aí eu falei pra ela assim, então, ou você amadurece a ideia com ele, ou você escolha por uma outra opção. Adotar tem que ser o casal conjunto. Tem que ser quando os dois pensam em ser parceiros e pai de uma criança, onde ela vai precisar de amor, onde ela vai precisar dos dois. Eu acredito que não dá para ser só de um. Ou então ela vai adotar sozinha, mas eu falo em casal. Os dois precisam juntos quererem estar, né, numa situação e uma decisão dessa, porque não é qualquer decisão. É uma decisão extremamente importante. É uma vida, né? E eu falo que quando alguém fala nesse sentido, mas não é como adotar um cachorro, mas nenhum cachorro deve ser adotado dessa maneira. As pessoas têm que realmente saber o que querem. Não dá para eu trazer o Michael para cá e quando não der certo devolver. A dor da devolução é ainda maior do que quando a mãe ou qualquer situação aconteceu e eles foram parar lá no abrigo. Muitas histórias das crianças que moravam lá com o Michael, de crianças que foram para casas e voltaram 2, 3 vezes. Imagina o psicológico dessas crianças, como não é frustrante saber que você está prestes a ir para uma família e que por alguma situação, porque ele fez alguma coisa ou ele aprontou alguma coisa, ele vai ser devolvido. A pessoa, quando ela entende que ela vai adotar, e isso que eu falo que você me ensinou e abriu meu olhar, Natália, foi em relação a isso. Quando as pessoas pensam em adotar, eles acham que vai ser uma família de comercial de margarina. E família de comercial de margarina, nem com os meus biológicos. Então a gente tem que entender que se for para adotar, tem que ser exatamente do coração. É para ser uma mãe disposta a ajudar, porque o que eles mais precisam é de ajuda, é de atenção, é de carinho. O meu filho chegou aqui e quando ele me pediu um abraço, ele deitava com a cabeça no meu colo e ele ficava em posição fetal. E uma psicóloga me disse que isso é falta de afeto materno.
A história do Maicon, ele não foi abandonado, o juiz não tomou da mãe. A mãe dele faleceu e a guarda partiu para a avó. E 2 meses com a avó faleceu. E aí ele foi pro abrigo. E ele não tem mais nenhum parente. Então, ele sentiu essa falta de mãe. E eu vim para suprir essa falta de mãe. Todo mundo me pergunta muito isso. Não sei nem se essa pergunta você ia fazer. Mas o meu Maicon não me chama de mãe, ele me chama de tia. E eu não cobro isso dele. Porque ele teve uma mãe, ele tem uma mãe. Ela só não está aqui em corpo presente. Mas eu tô tentando fazer todo o papel dela. Não vou conseguir suprir isso nunca na vida, porque ele tem um carinho de lembrar dela. Ele escreve minha mãe Pamela, minha mãe, mas ele não fala. E eu não vou cobrar, né, isso dele. Vai chegar um momento que eu acredito que ele vai falar. Mas eu acho que quando uma mãe ou qualquer outra pessoa pensa em adoção, eu falo nesse caso de adoção tardia, tem que ser para se doar de corpo. Pam, muitíssimo obrigada por dividir a sua história de adoção com a gente. Quem sabe um dia você não pode estar aqui com o Maicon, né? Se ele se sentir à vontade. E parabéns, que Deus te abençoe. Pessoal, siga ela nas redes sociais, conheça mais de pertinho, acompanhe, conheça a história dela, se motivem. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Pam, Deus te abençoe. Tchau. Amém, obrigada. Tchau.